Hoje é dia 24 de dezembro de 2021, sexta-feira, 13 horas. Estamos realizando o culto cristão no lar e estamos lendo durante o culto a elaboração, estamos lendo essa obra, Lírios da Esperança, uma obra ditada pelo espírito Hermâncio Foucault e psicografada por Vanderlei S. de Oliveira. Estamos no capítulo 2, que fala sobre a convocação de Eurípides. Essa é a estrada pela qual temos procurado, com esforço, fazer que o Espiritismo enverede a bandeira que desfraudamos bem alto é a do Espiritismo cristão humanitário. Isso está no capítulo 29, no item 350 de O Livro dos Médiuns. Hermâncio Foucault, no capítulo 2, inicia-se: estamos nos primeiros dias do ano 2000. As atividades do Hospital Esperança intensificaram após ordenações maiores, descerradas por Bezerra de Menezes, em nome do Espírito Verdade. Sua magistral palestra Atitudes de Amor, proferida no mês de outubro de 1999, inaugurou um tempo de renovação e medidas promissoras para a causa do amor. O movimento em torno das ideias espíritas no plano físico e na vida dos espíritos não foi mais o mesmo depois da prédica do paladino do bem. Fazia-se urgente uma nova ordem de medidas para o sacrifício incondicional de quantos nutrem o desejo de servir à obra regenerativa da era do Espírito na Terra. O iniciar do novo milênio constituía-se em um apelo retumbante para o engrandecimento moral da Terra. Perante a uniformidade das leis que regem o ecossistema no cosmo universal, Eurípides, por sua vez, recebeu diretriz urgente da Falange Verdade e convocou-nos sem demora. Nosso diretor já havia preparado com antecedência um encontro no qual os trabalhadores e cooperadores ativos do nosocômio Esperança reunir-se-iam no salão principal para ouvir-lhe os novos alvitres. À noite, pontualmente, às 7:50, adentrou Eurípides, como de costume, acompanhado por Dona Maria Modesto Cravo, conhecida como Dona Modesta. Acomodamos-nos nas últimas fileiras, junto ao professor Cícero, apelido mantido na vida espiritual, e a Inácio Ferreira. Dona Modesta, depois de sentida prece, notificou a todos, pela sua mediunidade, que a equipe Verdade estava velada pelo nosso encontro. Repetindo, Dona Modesta
depois de sentida a prece, notificou a todos, pela sua mediunidade, que a equipe Verdade velava, cuidava pelo nosso encontro. Sem formalidades de qualquer espécie, o diretor se postou atrás de um singelo púlpito e iniciou sua fala. Amigos em Cristo, esperança em seus corações, um fenômeno social irreversível vem ocorrendo nas relações. A superação dos modelos verticais de convivência, contrapondo os velhos referenciais de autoridade para ditar o que fazer, como fazer, a família, a escola, a religião, a cultura, assim como todas as organizações humanas, são convocadas a repensar as carcomidas formas de relacionamento. Ninguém estabelece as normas. Ninguém tem certezas ou verdades definitivas. Todos em busca de um posicionamento a partir de suas necessidades mais profundas. O caminho atual aponta para a criação de relações horizontais, a diluição dos papéis e a formação de grupos cooperativos. Os clamores da alma retumbam no coração humano à procura de paz, equilíbrio, saúde e sossego interior. Um extenso labirinto apresenta-se, cujo percurso é individual, singular. Apenas aquela pessoa é a saga da alma em crescimento, eterna, perseguidora da felicidade e das respostas do ser. Respostas do ser em plenitude. Cartilhas e padrões, estatutos e regras sofrem golpes impiedosos. A nova ordem social conduz a uma decisiva derrocada na supremacia dos velhos e corroídos significados. Ressignificar, dar sentido novo em direção a um porvir de esperanças com plenitude interior. Ressignificar, dar sentido novo em direção a um porvir de esperanças e completude interior.
encontramos-nos em meio a essa turbulenta gestação de ideias, valores, referências à humanidade. Prepara-se para adotar o conceito sistêmico, solidário. Enquanto isso, rue todos os paradigmas em verdadeira hecatombe de convenções hegemônicas. Os velhos parâmetros são, aliás, os velhos parâmetros não atendem às necessidades de agora. Por outro ângulo, ainda não se formaram novos modelos de inspiração para que o homem seguir nas experiências e metas. O certo e o errado variam totalmente seus sentidos e ainda não se teve tempo o bastante para estipular outros conceitos. Portanto, nutrir muita certeza a respeito de algo, cultivar a rigidez de entendimento, é postura extremada, extremamente arriscada nessa fase de mutação. Não menos arriscado é assumir a atitude de inventor de novas formas de caminhar. Esse fenômeno social que nasce nas entranhas da alma exige siso moral, exige responsabilidade individual, exige coragem. É algo bem diferente. Antes se tinha alguém para ditar o caminhar, em algum modelo, numa experiência em que se apoiar. Tornava-se cômodo responsabilizar outrem, o próximo, ou alguma orientação institucional, a fim de nos evadirmos, de nos esquivarmos dos efeitos nocivos de nossos erros. Esperam-se mudanças para melhor na humanidade. Todavia, poucos são os que perceberam uma realidade inquestionável. A Terra mudou rapidamente. Seus habitantes não conseguiram avaliar ainda a profundidade de tudo o que ocorreu nas últimas 3 décadas, 30 anos. Efetivaram-se séculos de mudança, atordoados e aflitos, sem direção, sem rumo. A humanidade debate-se à procura de bússolas que resgatem
o sentimento de segurança. Nesse cenário global, repete-se o iniciar do século. Neste cenário global, repete-se no iniciar do século XXI a mesma experiência do Espiritismo prático no alvorecer do século XX. Naquele tempo, as bússolas não existiam, foram criadas. Agora somos chamados a recriá-las. A mediunidade e o seu exercício obedecem a ciclo inadiável e dinâmico. Os ceareiros do intercâmbio, em quaisquer patamares de conquistas, são convocados a construírem sentidos novos na utilização das forças psíquicas e mentais que envolvem a relação interdimensional entre as esferas de vida. A diversidade, conquanto a princípio cause insegurança, é propícia à expressão da criatividade. Criatividade que deverá sempre ser redigida pelos valores morais da sensatez. Valores morais da responsabilidade, valores morais do amor. Allan Kardec, o emissário da era do Espírito, refere-se ao fermento da incredulidade, que ainda tomaria conta da humanidade por 2 ou 3 gerações. Incredulidade em relação à imortalidade e à comunicabilidade do ser espiritual. Adentramos exatamente essa 3ª geração, dividida em 3 períodos de 60 anos, a partir da chegada do Espiritismo. É o período da sensibilidade, da fé, que supera o medo humano de existir e progredir no bem. Fé é a adesão espontânea da alma na busca da verdade. Mediunidade é o ventre sagrado do fervor. Através dela, da mediunidade, ocorre a sublime gestação do patrimônio da crença, lúcida e libertadora. Repetindo, Allan Kardec é o emissário da era do Espírito. Refere-se ao fermento da incredulidade, que ainda tomaria conta da humanidade por 2 ou 3 gerações. Incredulidade em relação à imortalidade e à comunicabilidade
do ser espiritual. Adentramos exatamente a terceira geração, dividida em 3 períodos, de 60 anos, a partir da chegada do Espiritismo. É o período da sensibilidade da fé, que supera o medo humano. Sensibilidade e fé, que supera o medo humano de existir e progredir no bem. Fé é a adesão espontânea da alma à busca da verdade. Mediunidade é o sagrado ventre do fervor. Através dela, da mediunidade, ocorre a sublime gestação do patrimônio da crença lúcida e libertadora. Raciocínio. Raciocínio é o dínamo da lógica e do bom senso. Quando atacado o raciocínio pela rigidez emocional, converte-se em preconceito e estagnação. Inúmeros grupos doutrinários transformaram o critério do raciocínio em medidas práticas de defesa, para não serem enganados pelas bem urdidas tramas das trevas, bem urdidas mistificações. Por essa postura, se não são enganados nas suas produções mediúnicas, são ludibriados quanto ao significado do abrangente. Com essa postura, se não são enganados nas suas produções mediúnicas, são ludibriados quanto ao significado abrangente das relações de amor entre as almas, circunscrevendo a prática do intercâmbio a expressões superficiais de conversão dos desencarnados, com espaço acanhado para manifestações livres dos benfeitores e aprendizes da erraticidade. Vigilância excessiva é um cadeado nas portas da sensibilidade, aprisionando os sentimentos aos severos regimes da descrença e engessamento mental. A cautela excessiva com a fantasia, o engodo, manietam inúmeros servidores. Repetindo, a vigilância excessiva é um cadeado nas portas da sensibilidade, aprisionando os sentimentos aos mais severos regimes de descrença e engessamento mental. A cautela excessiva com a fantasia e o engodo manietam inúmeros servidores. E o resultado mais infeliz de tanta censura é um enfermiço desânimo com as sagradas práticas de intercâmbio entre os mundos. Repetindo, e o resultado mais infeliz de tanta censura é um enfermiço desânimo com o sagrado
E o resultado mais infeliz com tanta censura é o enfermiço desânimo com as sagradas práticas de intercâmbio entre os mundos. O mais grave efeito do engessamento cultural das ideias espíritas é a paralisia da noção de imortalidade. Um plano espiritual estático, desconectados com a vida da Terra. Jesus, o paradigma do amor universal, ao esclarecer pela sua atitude a era da ética aplicada e sentida, assegurou em suas palavras: não vinha birrogar, porém cumprir. Que definição mais precisa se pode ter de uma transição? Que definição mais preciosa se pode Que definição mais precisa se pode ter de uma transição? Quando se fala em novos significados, estamos, em verdade, referindo-nos ao ingente desafio de viver a mensagem esquecida do amor. Transição, portanto, muito antes de Transição, portanto, muito antes que uma etapa que deflagra o novo, significa a sublime decisão de afinar-se com o bailado cósmico do amor, o ritmo pulsante de Deus desde a origem de tempos infindos. No século XX, os espíritos procuraram os homens. Agora os homens deverão ser os parceiros dos espíritos, buscar-lhes para a convivência de uma relação mais consciente, mais educativa. O telefone tilinta daqui para lá, ou seja, do plano espiritual onde eles estão falando, aqui para a Terra. Todavia chega um instante de também recebermos os chamados do homem, cujos interesses repousem na transformação de si mesmos. A bondade celeste conferiu-me, a Eurípides que está falando, novos desafios nesta casa de amor. Imperioso refletirmos sobre os destinos da mediunidade ante o clímax da transição espiritual do planeta. Nossa missão consiste em avaliar medidas promissoras ao nosso alcance, que facilitem a consolidação dos planos do espírito, verdade para a messe espírita do mundo físico do século XXI. Repetindo, a bondade celeste conferiu-me novos desafios nesta casa de amor. Imperioso refletirmos sobre os destinos da mediunidade ante o clímax da transição espiritual do planeta. Nossa missão consiste em avaliar medidas promissoras a nosso alcance, que facilitem a consolidação dos planos do espírito, verdade, para a messe espírita do mundo físico no século XXI.
Os primeiros 100 anos do terceiro milênio serão os alicerces da era do Espírito. Na condição de educadores da alma, importa-nos reconhecer o exato valor das instituições humanas, jamais as adotando como expressões absolutas da verdade. Transições e valores estão em acelerado processo de metamorfose. Estamos atravessando uma crise de referências sem precedentes na seara. O movimento espírita está sendo sacudido por um terremoto de diversidade. Porém, convenhamos, nesse cenário que vai emergir a rota da regeneração. O Espiritismo não cria a renovação social. As necessidades do homem elegerão seus princípios como senda indispensável. Repetindo, o Espiritismo não cria a renovação social. As necessidades do homem elegerão seus princípios como senda indispensável. Não se deve deduzir, todavia, que o seu perfil social servirá de modelo, porque a diversidade nesse terreno será avassaladora, a tal ponto de diluir, apropriar e melhorar as características de suas práticas e conceitos. Ante essas mutações necessárias, os discípulos, aferrados a modelos, serão convidados a sofrido teste de desapego. Repetido. Ante essas mutações necessárias, os discípulos aferrados a modelos serão convidados a sofridos testes de desapego. A ciência e a religião, a arte e a filosofia serão caminhos propulsores da força do pensamento espírita, sobrepujando o materialismo que graça. Nenhum deles, no entanto, servirá de via preferencial. Por essa razão, urge desenvolver um novo significado para a comunidade adepta da verdade consoladora, a face Por essa razão, urge desenvolver um novo significado para a comunidade adepta da verdade consoladora, face ao predominante caráter religiosista. Religião com religiosidade. Religião com educação. Se a religião não educar,
ficará retida ao dogmatismo. Se a ciência não educar, será sovinice. Se a filosofia não educar, se transformará em cátedra de vaidade. Se a arte não educar, transformar-se-á em palco de exibicionismo. O momento converge para todas as conquistas humanas, para a espiritualização. A espiritualização da criatura. E para o desenvolvimento de seus valores nobres e divinos. Repetindo, o momento converge para todas as conquistas humanas, para a espiritualização da criatura, e converge para o desenvolvimento de seus valores nobres e divinos. Amigos e trabalhadores, nessa hora tão decisiva, os médiuns maduros revestem-se de importância singular. O primeiro século da mediunidade, orientada pelas luzes da doutrina, desde as reuniões realizadas nos núcleos familiares, ensejou um nível de intercâmbio intermundos jamais deflagrados em qualquer tempo na história humana ou na história da Terra. Apesar disso, somente ao libertarmos do corpo, averiguamos claramente quão rudes são nossos contatos com o mundo físico. Por esse motivo natural, não será exagero afirmar que o século XX, no que tange a mediunidade, foi um período de ensaios promissores, tendo em vista o futuro glorioso que espera o homem psíquico no século XXI. Os médiuns mais consagrados de nossa seara fizeram-se canais abençoados para que a linfa da providência jorrasse sobre o mundo. Eles próprios, contudo, sabem que estamos indubitavelmente na infância dos contatos entre as esferas física e espiritual. Por esse motivo natural, não será exagero afirmar que o século XX, no que tange a mediunidade, foi o período de ensaios promissores, tendo em vista o futuro glorioso que espera o homem psíquico no século XXI. Os médiuns mais consagrados nessa seara,
fizeram-se canais abençoados para que a linfa divina, a linfa da divina providência, jorrasse sobre o mundo. Eles próprios, contudo, sabem que estamos indubitavelmente na infância dos contatos entre as esferas física e espiritual. O século XX foi uma farta semeadura. Os grãos deram uns a 30, outros foram sufocados, pisoteados. Que o otimismo e a bondade não entorpeçam a nossa visão quanto às infelizes ciladas da maldade, em meio à farta semeadura de bênçãos, nascidas do intercâmbio mediúnico, vicejou lastimável semente do joio, o que era apenas uma ameaça ao intercâmbio mediúnico responsável, regido pela espontaneidade. Hoje se concretiza como autêntico cerceamento criado por padrões, a princípio erigidos como estacas de segurança, transformando-se em cartilhas por sugestões de corações bem intencionados, porém desprevenidos quanto ao significado da singularidade. Nos assuntos metafísicos, além disso, a existência dos mentores culturais de sofismas. Em ambos os planos, multiplicam as noções inconsistentes, absorvidas pela comunidade em suas práticas e conteúdos. Repetindo, o que era apenas uma ameaça ao intercâmbio mediúnico responsável, regido pela comunidade, que era apenas uma ameaça ao intercâmbio mediúnico responsável, regido pela espontaneidade, hoje se concretiza como um autêntico cerceamento criado por padrões rígidos, institucionais, nas leiras do serviço. Tais padrões, a princípio erigidos como estacas de segurança, transformaram-se em cartilhas por sugestões de corações bem intencionados, porém desprevenidos quanto ao significado da singularidade nos assuntos metafísicos. Além disso, a existência dos mentores culturais de sofismas em ambos os planos multiplicam as noções inconsistentes, absorvidas pela comunidade em suas práticas e conteúdos. O resultado inevitável é o restringimento ainda maior das manifestações do céu para a vida na Terra. Repetindo, o resultado inevitável é
é o restringimento ainda maior das manifestações do céu para a vida na terra. Chega a hora de um novo chamado. A hora que atravessamos é similar ao da parábola de bodas, narrada em Mateus, capítulo 22. Os convidados do rei não compareceram para o evento. A eles foi destinado o convite, a oportunidade lhes pertencia. Entretanto, por motivos pessoais, não compareceram. O rei, perante a ocorrência, manda seus servos, os imortais, as aldeias, os campos, chamar tantos quantos se apresentarem ao mistério. O tempo e a aquisição do conhecimento tem causado perturbadora sensação de grandeza aos aprendizes das frentes do labor doutrinário. Repetindo, o tempo e a aquisição do conhecimento tem causado perturbadora sensação de grandeza a muitos aprendizes das frentes do labor mediúnico. Desse modo, afastam de si próprios os convites ininterruptos aos novos mistérios. Convites que a cada época são dirigidos à vida física, destinados a promoverem o progresso e o amadurecimento de nossas relações interdimensionais. Repetindo, o tempo e a aquisição do conhecimento tem causado perturbadora sensação de grandeza a muitos aprendizes das frentes do labor mediúnico. Desse modo, afastam de si próprios os convites ininterruptos aos novos mistérios que, a cada época, são dirigidos à vida física, destinados a promoverem o progresso e o amadurecimento de nossas relações interdimensionais. Não se trata de criar novidades nas laboriosas frentes de intercâmbio, e sim de resgatar a linfa pura, a linfa cristalina da produção mediúnica, exonerando-as de pedregulhos, impurezas, provenientes dos entulhos culturais a ela infligidos. Em verdade, somos instados a propormos a um retorno
ao exercício mediúnico, conforme as propostas do Cristo de Deus. Somente há poder de trincheiras produtivas implantadas em solo brasileiro no início do século XX foi possível ampliar o raio social de ação do pensamento espírita. De tudo fizeram os vales, as sombras e da morte, com fins hostis a esse projeto. As tarefas socorristas constituíam-se em válvulas de alívio às pressões ininterruptas e incansáveis. Passaram-se 100 anos neste campo de lutas acirradas. Ao penetrarmos esse terceiro período de mais 60 anos, a busca da maioridade das ideias espíritas, urge algumas medidas salvadoras. A vitalidade do movimento em torno dos postulados espíritas deverá, de uma nova ordem, a vitalidade do movimento em torno dos postulados espíritas dependerá de uma nova ordem cultural em todos os seus setores de ação, especialmente na sementeira da mediunidade. A solidez da investigação fraterna, requisita das equipes cristãs o gosto pela crítica, sem melindres, em outras palavras. O sincero apoio ao crescimento de todos, sem individualismos, em outras palavras. Honestidade emocional em relação uns aos outros. Ser tal qual no mundo espiritual ninguém esconde nada de ninguém. A transparência psíquica, em outras palavras. Tratamento responsável em todas as suas dúvidas. Estudar, humildemente questionar, saber se não ser dono de verdades, em outras palavras. Somente nesse clima de relacionamento sincero, leal, respaldados pelo desejo de aprender, desejo de servir, a luz da misericórdia celeste brilhará, transformando a fragilidade humana em abundante celeiro de imorredoras venturas. Repetindo, a solidez da investigação fraterna requisita das equipes cristãs o gosto da crítica.
sincero apoio ao crescimento de todos. Honestidade emocional em relação uns aos outros. Tratamento responsável com relação às dúvidas. Somente nesse clima de relacionamento sincero e leal, respaldados pelo desejo de aprender e servir, a luz da misericórdia celeste brilhará, transformando a fragilidade humana em abundante celeiro de imovedoras venturas. Existem servidores sérios, vigilantes na seara, experimentando o açoite da calúnia dos trabalhadores incautos, orgulhosos. O tempo indica aos tais servidores do amor a discrição, a fim de não serem ou de não terem seus ideais esmagados pelo peso da chocarrice alheia. Truanice não merece resposta. Compete-nos destinar a eles, servos destemidos, um alerta para que, nesse momento, não declinem da mediunidade, não declinem da oportunidade de colocarem a luz onde possa ser vista por todos. No velador. São bússolas indicadoras para os caminhos do Cristo ante os tempos novos. Repetindo, existem servidores sérios, vigilantes na seara, experimentando o açoite da calúnia de trabalhadores incautos e orgulhosos. O tempo indica aos tais servidores do amor a discrição, a fim de não terem os seus ideais esmagados pelo peso da chocarrice alheia. A truanice não merece resposta. Compete-nos destinar a eles, servos destemidos, um alerta para que nesse momento não declinem da oportunidade de colocar a luz ao alcance de todos, onde possa ser vista por todos. No velador, são bússolas indicadoras para caminhos do Cristo ante os tempos novos. O século XXI será o tempo do sentimento. Repito, o século XXI será o tempo do sentimento. E até as esferas abismais do planeta vivem esse momento. Antes, eles dominavam pelas ideias, agora, com o avanço da ética, da cidadania, não conseguem usurpar com a mesma facilidade a inteligência humana. No entanto, agridem o homem pelo coração. A inteligência avançou. Mas a emoção humana, com raras e honrosas
exceções, estagia no instinto. É assim que atuam os hábeis manipuladores dos sentimentos perturbadores de desmerecimento e inferioridade. Repetido. É assim que atuam os hábeis manipuladores dos sentimentos perturbadores do desmerecimento e inferioridade. Fazem esquecer as conquistas para exacerbar a indignidade. Uma análise antropológica cuidadosa nos apontaria a intensidade com a qual as estruturas religiosas e políticas de todos os tempos exploraram a cultura da indignidade como instrumento de domínio. Os líderes das regiões abismais utilizam de semelhante expediente. A gestação desse estado deplorável das agremiações doutrinárias do Espiritismo no que tange às relações extrafísicas. Repetido. É assim que atuam hábeis manipuladores dos sentimentos perturbadores do desmerecimento e inferioridade. Fazem esquecer as conquistas para exacerbar a indignidade. Uma análise antropológica cuidadosa nos apontaria a intensidade com a qual as estruturas religiosas e políticas de todos os tempos exploraram a cultura da indignidade como instrumentos de domínio. Os líderes das regiões abismais utilizam de semelhante expediente na gestação desse estado deplorável das agremiações doutrinárias do Espiritismo no que tange às relações extrafísicas. Que esse foco não entorpeça nossa razão por se tratar de realidade previsível, considerando o caminhar lento, mas progressivo da humanidade. Repetindo. Que esse foco, o da cultura da indignidade, não entorpeça nossa razão por se tratar de realidade previsível, considerando o caminhar lento, mas progressivo da humanidade. Incentivemos os caminhos novos aos nossos parceiros do mundo físico, os médiuns que irão melhor retratar as mensagens celestes, são os que educarem seus sentimentos. Repetindo, incentivemos caminhos novos aos nossos parceiros no mundo físico, os médiuns que irão relatar relatar
As mensagens celestes são as que educarem os seus sentimentos. As bússolas serão encontradas. É a lei. As bússolas serão encontradas. É lei. O longo percurso de descobertas e criatividade solicita a aplicação de atitudes de amor, condizentes com os novos tempos. Assinalemos algumas delas no intuito de estudar, debater as sendas da mediunidade em tempos de transição. Valorosa noção e aplicação do espírito de equipe. Desapego de concepções. Coragem para experimentar. Adesão afetiva, espontânea, na participação de novas vivências. Investigação nas conquistas da ciência. Acendrada postura de despretensão ante as vitórias, com as novas práticas. Incansável abertura mental para ouvir, alterar, avaliar, discutir em clima de aprendizado e fraternidade. Nessa altura da palestra, Eurípides alterou perceptivelmente o tom de voz, uma luz de intenso brilho envolveu o seu corpo, todo o seu corpo. O apóstolo parou de falar, fechou os olhos em meio à luminosidade. Quase não podia mais ser percebido. Eurípides transfigurou-se e surgiu um vulto de mulher, uma judia de roupagem similar ao cetim, com detalhes em azul claro, rosto cândido, olhos verdes, cabelos ao ombro, uma paz indefinível tomou-nos a todos. Olhei para o professor a meu lado e notei algumas lágrimas escorrendo-lhe pela face.
doutor Inácio, em ato reflexo, trouxe a mão à boca. Recordando um menino surpreso. Uma voz terna, como se penetrasse a nossa alma. Como um todo dizia: filhos do amor, perseverai nas veredas de meu Filho amado. Perseverai nas veredas que meu Filho amado vos convocou. Exultai em serdes os servos benditos do último instante, chamados à gloriosa missão. Recordem seu amado, recordem seu chamado, quando ao seu lado encontrava-se Moisés e Elias. Levantai-vos e não tenhais medo. Sede solidários com a excelsa obra da regeneração humana. Dizei aos homens que Jesus está na terra e convocai seus servidores ao ministério do amor universal, do amor incondicional, interligando dimensões, enaltecendo a vida. Dona Modesta, guardando equilíbrio e sensibilidade, descreveu pela clarividência que percebia um enorme painel acima do Hospital Esperança. Era um retrato trazido por almas angelicais que reproduzia o lava-pés, a cena do lava-pés, conforme acontecimento original, narrado no Evangelho. O encontro foi encerrado em clima de extrema sensibilidade. Sentimentos elevados. Em poucos minutos, nosso diretor sintetizou uma previsão sobre o que será no século XXI, no que tange aos rumos da espiritualização. E Maria abriu-nos as portas do coração, como a nos preparar para desideratos junto à nova hora. A ocasião foi um clamor do mais alto em favor do espiritismo cristão e humanitário. E tem 3 medidas impostergáveis. Veremos na próxima etapa.